sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Estou aqui muito bem acompanhada com a doutora Thaís Carmona. Além de advogada, doutora, eu quero que você se apresente. É uma pessoa muito querida na minha vida por motivos pessoais também, né? Minha sobrinha, que até a gente fala assim, é bom falar que tem uma sobrinha um pouco mais velha, que todo mundo vai falar que eu estou mais nova, né, Thaís? Então, além de eu te adorar, tem esse ativo aí que eu posso usar. É mesmo, Mas, né? brincadeiras à parte, Thaís, se apresenta aqui para gente, para quem está ouvindo a gente, quem é a doutora Thaís Carmona, para a gente fazer o nosso papo hoje sobre assédio moral no trabalho e quais os seus impactos, tanto para o assediador, para a empresa e para o assediado também, né? Tá bom, Sandra. Bom, primeiro eu preciso dizer que dizem que família a gente não escolhe, né? Mas de repente eu ganhei essa tia e é uma sorte minha muito grande, né? E acho que eu preciso agradecer meu tio. E eu acho que você que parece minha sobrinha. Ah, para com isso, é muito fofa, né? Olha que lindeza. Bom, eu sou advogada há mais de 25 anos, atuo na área do direito do trabalho empresarial. E eu gosto de dizer que o meu trabalho é resolver problemas trabalhistas, né, porque resolver problema trabalhista é refazer um laço que muitas vezes está desfeito ou está bem embaralhado. É verdade. E hoje em dia, né, Thaís, a gente está vendo um grande número de problemas de saúde mental nas organizações, né? Vira e volta a gente vê uma reportagem, a gente vê pessoas reclamando, e tem muito essa questão que a saúde emocional está ligada diretamente ao ambiente que você está. E se o ambiente que você está é nocivo, várias consequências vêm daí, inclusive o próprio burnout, que o Covid tem impulsionado, mas um dos principais detratores ou impulsionadores, digamos assim, melhor dizendo, do burnout é o assédio moral. Então, a gente não pode pôr a culpa toda no Covid. Eu fiz uma pesquisa recentemente, uma enquete rápida no LinkedIn, perguntando se as pessoas já tinham sofrido assédio moral, e eu tive em uma semana cerca de 1.500 respostas, que é um número considerável, 38 mil views, e 81% das pessoas trouxeram aí que foram assediadas. Como é que você vê isso, né? E tem outras pesquisas também, tem uma pesquisa recente agora de 2021 do Fórum Econômico Mundial, que traz que 53% dos brasileiros já foram assediados ou declararam seu bem-estar mental piorou muito nos últimos anos. Misturei tudo aqui, vou ter que fazer misturei as duas, então vamos lá. Então vou fazer a pergunta de novo, tá? Depois eu corto. E além disso, Thaís, tem uma pesquisa recente da BBC, que a BBC transmitiu do Fórum Econômico Mundial de 2021, tá? Onde ela fala que o Brasil, 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou muito no último ano. Mas o Brasil aparece aqui como um dos países mais ansiosos, o quinto mais ansioso do mundo. Como advogada trabalhista, como é que você vê esse aumento e se você sente esse reflexo aí no dia a dia? Essas pesquisas têm realmente resultados que preocupam bastante e que infelizmente não chegam a ser uma surpresa, né? A questão de assédio moral ela é realmente muito presente nas relações de trabalho. Eu acho que a gente teve no último ano e meio, um papel muito forte da Covid, mas como você disse, a gente não pode colocar a culpa só nisso. Eu acho que a situação da pandemia, ela exacerbou as fragilidades que a gente tinha e os pontos fortes também, né. Então, a pessoa que trabalha num ambiente saudável, que tem uma transparência, que tem uma comunicação é claro que dentro de uma instituição, ninguém vai dizer absolutamente tudo o que está acontecendo, todos os detalhes o tempo todo, né. Tem informações que às vezes a gente precisa segurar momentaneamente, gestores, etc. Mas existe sim um ambiente de maior transparência, maior informação e menor. Então, a pessoa que lá no começo da pandemia estava numa empresa
que dava uma informação mais transparente na medida do possível, né? A gente estava num momento que a gente viu que não dava para planejar tanto assim, que a gente tinha que ir se adaptando, mas a empresa que falava, olha, a gente está tomando essa decisão hoje, a gente está tendo esse cuidado hoje, a gente vai tentar fazer isso, dava uma segurança maior. A pessoa já que estava trabalhando lá no início de 2020 numa empresa que não vinha informação, é claro que ela se sentiu mais insegura. Muitos profissionais foram para o teletrabalho, né? É uma coisa que sempre pôde ser feita, mas o Brasil não tinha aderência. A gente redescobriu o teletrabalho aqui e as pessoas foram para o teletrabalho numa situação muito fora da normalidade. A família inteira foi, filho estudando, marido e mulher, sem ajuda, sem suporte, as mulheres muitas vezes sobrecarregadas, pais sobrecarregados de maneira geral. Tudo isso abalou muito a saúde mental dos profissionais em geral, do mercado de trabalho em geral. Mas a gente tem sim esse ingrediente do assédio moral, né? E aí, eu vou mudar, queria dar aqui 3 passos para trás. O primeiro, que é assédio moral, do ponto de vista jurídico, ele é um tipo de dano moral, né? E o dano moral para o empregado, ele pode acontecer de várias formas. Eu posso ter um dano moral por ofensa, né? Que não é necessariamente um assédio, né? Mas, em geral, o dano moral vem mais do assédio, que nada mais é do que um tratamento recebido de um líder, de um gestor, que deixa o empregado se sentindo exposto, incapaz, desconfortável, né? A gente tem regras no trabalho, não existe nada de errado em se pontuar, em se dar um feedback negativo, em se pontuar um erro, algo que precisa ser corrigido, uma mudança de conduta, faz parte, né? Faz parte, às vezes até da obrigação do empregador ajustar uma conduta do empregado, e às vezes um líder precisa falar para um subordinado que ele tem uma atitude que não é legal e que ele precisa mudar. E até aí tudo bem, como isso é feito, né? Como a gente aborda essa pessoa, como a gente faz ela se sentir, se a gente faz ela, né, se apequenar como profissional, criticando, ou de uma maneira mais agressiva, ou de uma maneira mais sutil, ou mais insidiosa. É aí que a gente tem o assédio, né? O segundo passo para trás é a nossa história. Por que o Brasil é um dos países com mais questões de dano moral, né? A gente tem no direito do trabalho um princípio básico, que é o da hipossuficiência do empregado. O que é isso? É o direito do trabalho procurar ter regras para proteger o empregado, né? E a gente tem no Brasil uma legislação que protege muito, mas não consegue resolver tudo. Em algumas coisas talvez proteja até demais e amarre até demais a negociação de empregado e empregador, mas que de maneira geral procura proteger. E procura proteger por quê? Porque entende que na relação de trabalho, né, historicamente, num país que começou com a escravidão, num país que tem questões financeiras, que tem uma desigualdade social, problemas econômicos, nesta relação empregado-empregador, o empregador tem muito mais força, né? É muito difícil para o empregado dizer, olha, isso eu não aceito, obrigada, mas se a condição de trabalho aqui é essa, isso não combina comigo, vou embora. O empregado não vai fazer isso, porque ele precisa desse trabalho, ele não tem meia dúzia lá fora para ele trocar. Então, é isso que faz o empregado aceitar e não se queixar muitas vezes, né? E isso indiretamente também contribui para que se crie uma cultura associada a esse nosso histórico, né, de comando, controle, de que é possível fazer isso, que está ok ser ríspido com o empregado. Então, eu acho que a gente tem que entender de onde veio isso, para a gente poder entender o quanto a gente está no caminho errado quando esse tipo de coisa acontece. Mas, infelizmente, então, esses indicadores não chegam a ser uma surpresa. Não chega a ser uma surpresa, e com o Covid piorou ainda mais, né? Porque as pessoas reduziu postos de trabalho, a gente soube que muita empresa também teve impacto financeiro, e as pessoas ficaram mais temerosas ainda, né?
E aí esse medo todo, esse estresse, é que faz com que a gente produza mais adrenalina, aumento de cortisol, e com tudo isso vai impactando aí na nossa saúde mental e física, porque aí vira uma bola de neve, e obviamente, como ser humano, como uma máquina, aí a gente precisa parar para poder olhar e entender como se recuperar. Então, esse é um ambiente de medo que traz isso. O ambiente de medo, as ameaças constantes, isso caracteriza um assédio moral no trabalho? Acaba sendo algo muito subjetivo, né? Talvez um comentário, um feedback que eu escute de um gestor não me afete, eu acho normal. Talvez te afete mais, ou ao contrário, né. Então, assim, a gente, às vezes é um pouco difícil caracterizar, né, pensando: "É, não é?". Mas no final do dia, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a pessoa se sente desconfortável? A minha atitude como gestor, ela deixa a minha equipe desconfortável, né, aí já acende uma luz amarela. É um assédio moral? Não necessariamente, né, mas já tem que acender uma luz amarela. E eu acho que o primeiro ponto é se perguntar. E se a resposta não está clara, na dúvida, melhore a comunicação, né. E se a Aham, resposta está clara: "Não, eu falei alguma coisa mais dura, mas eu acho que não é", eh, se pergunte de novo mais um pouco, porque no final das contas, e aí a especialista é você, mas se a comunicação vai bem, eu vou ter muito mais esse profissional. Quando eu exatamente. começo a tratar esse profissional como gestor, com uma comunicação que vai deixando ele desconfortável, ele sentir que ele não entrega, que ele não é adequado, que ele não é suficiente, ele pode ser um profissional brilhante. Isso vai afetar o desempenho dele, né. E isso pode chegar a um ponto de afetar a saúde dele, ao ponto dele ter uma doença mental, e isso também não é bem-vindo na empresa, né, não é bem-vindo no sentido de, "Pra que eu vou deixar meu profissional doente? Não é melhor eu ter meu profissional aqui saudável e trabalhando, né, e entregando?". Exatamente, tem maior produtividade. E tem uma coisa que você estava falando, eu estava pensando, que esse líder, né, às vezes ele não é assediador com todos do time, às vezes é com um ou outro. E além disso, ele deveria pensar como ele gosta de ser tratado, né? Eu acho que é uma regra tão simples, né? Eu gostaria que alguém gritasse comigo como eu grito com o meu time. Acho que é uma pergunta que todo líder deve se fazer, que é tratar o time como ele gostaria de ser tratado. Acho que aí não tem muito como errar, né? Porque o que eu escuto muito hoje em dia de alguns líderes é que assim, agora tudo virou assédio moral. A gente não pode dar feedback, a gente não pode mais fazer nenhum comentário, porque tudo é assédio moral, é preconceito, é isso e aquilo. E aí eu fico bastante incomodada, porque tem também lá os seus abusos, né? E tem também interpretações. Como é que a gente pode lidar com isso para que não vire esse problema que a gente, que o brasileiro, o colaborador está vivendo de ser assediado, não vire contra ele, colocando ele como uma criança mimada que qualquer coisa ele vai reclamar. Olha, realmente é um ponto delicado. Eu vejo essas novas gerações, né, que se posicionam mais e que muitas vezes falam, né, eu acho isso incrível, né, eu acho que Eu a nossa também. geração foi criada muito com foco no trabalho e às vezes a gente não sabe nem como falar de uma maneira positiva. "Olha, fiquei incomodada com a maneira que você me abordou sobre esse assunto", né, uma pergunta simples e honesta e direta, né, sem Uhum. voltas, sem má intenção, só isso: "Olha, fiquei incomodada com a maneira que você me abordou com esse assunto, fiquei me perguntando se você acha isso e isso de mim". A gente ainda tem a nossa geração tem muita dificuldade de fazer isso, o pessoal mais jovem já pergunta mais, né. Por outro lado tem essa questão, né, da pessoa falar: "Poxa, mas agora não pode nada, tudo é discriminação, tudo é preconceito, olha, né, a história de é um mimimi". A gente tem que ter bastante atenção no meu ponto de vista. Primeiro, não descarte a ideia de que esteja acontecendo alguma coisa,
né? A gente também escuta, a pessoa reclama, mas na minha época, isso aqui não era nada, não sabe a bronca que eu levava. Desculpa, essa sua bronca era pior, não quer dizer que a bronca que você tá certa, né? Não quer dizer. Outra coisa que a gente escuta muito, mas é o jeito dele, ele é mais explosivo, desculpa, tem que deixar o jeito em casa. Exato. Tem que deixar o jeito em Faz casa. terapia. Também tem em casa, né? Até porque essa pessoa provavelmente também deve colher coisas que não são legais com isso. Então, temos que melhorar isso. Agora, tem um exagero? Muitas vezes, sim. A gente vê a questão de dano moral nos processos trabalhistas. A gente tem uma justiça do trabalho que não tem comparação no mundo, o volume de ações trabalhistas que a gente tem. Em 2017, semana que vem faz 3 anos a reforma, hoje a gente está aqui gravando no dia 8, né? Semana que vem faz 3 anos que a reforma trabalhista foi publicada, ela entrou em vigor, ela foi publicada em julho de 2017, entrou em vigor em novembro. Na época, o volume de ações trabalhistas caiu muito, mas isso não quer dizer que é pouco, a gente tem milhões de ações trabalhistas, é um volume imenso. E se a gente vai nos indicadores do TST, a gente vê que o dano moral é o 5º pedido em maior volume. Né? A gente tem lá uma estima, ele fica em 7º, considerando outras questões que são de processo, em termos de pedidos que o empregado quer mesmo, que dano moral está em 5º lugar, atrás de coisas que são naturais de se pedir, como mais comuns, né? Hora extra, enfim. Por que a gente tem esse volume todo? No final dos anos 90, a gente começou a ter um boom de ações de dano moral. Tudo se pedia dano moral. A gente estava numa época que uma pessoa entrava com uma ação trabalhista e se ela perdesse absolutamente todos os pedidos, se ela não tivesse razão em absolutamente nada, ela não tinha nenhum custo. Hoje, depois da reforma, a gente tem um custo de sucumbência de honorários. Né? Então era literalmente nada a perder. Então se alegava muito dano moral. Depois ia ver se tinha, se não tinha, ao longo do processo. Outra coisa, antes da reforma, os juízes não tinham um parâmetro para dar uma condenação de indenização por dano moral. A gente via indenizações altíssimas na Justiça do Trabalho. Hoje, existe um parâmetro que ainda assim pode gerar uma condenação bastante alta, sim, mas já existe algum parâmetro. Então, até vir a reforma, a gente tinha muito pedido de dano moral e muitas vezes infundado. Né? No meio, a gente costuma dizer que se gerou uma indústria de pedidos de dano moral. Então, tem sim muito exagero. E que não é bom. E que não é bom para ninguém, nem para o assediado, né? Olha, eu te diria assim, sem pesquisa nenhuma, né, por vivência, por muita experiência na área, que eu tenho a impressão que a grande maioria dos assediados, no final do dia, não entra com ação. Então, as pessoas que são verdadeiramente assediadas não entram com ação. Né? Mas teve sim um exagero, tem sim muita alegação infundada, tem sim, às vezes, um exagero, a pessoa que na primeira crítica, nossa, olha que horrível aqui essa empresa. Que é um problema para a empresa também, né? De imagem, né? Será, né? A empresa às vezes faz um super esforço para ser um bom lugar para se trabalhar, para ter um ambiente saudável, e aí tem alguém dizendo que não é, e às vezes sem razão, né? Exato. Mas no final do dia, por outro lado, como eu disse, eu acho que a grande maioria das pessoas que sofrem assédio não entram com ação. Assim como eu acho que, ainda que uma indenização eventualmente seja bem-vinda do ponto de vista financeiro, ou gere uma sensação de, né, fiz alguma coisa, fiz alguma coisa sobre isso, né? Exato. Né, assim, para, né, para ajudar a digerir aquilo. Eu acho que no final das contas, o profissional que sofre um assédio moral, o que ele precisa não é ganhar um processo depois que ele saiu da empresa. O que ele precisa é deixar de ser assediado enquanto ele está lá, para ele ter um bom lugar para trabalhar, né? Perfeito. E a saúde dele, para voltar ao normal, às vezes tem sequelas seríssimas, né? E até psicológicas, então não é o dinheiro que vai resolver. Mas quando as pessoas fazem a denúncia de dano moral, tentam processar por dano moral, é fácil delas provarem isso, porque eu fico imaginando, e aí eu não tenho essa experiência,
que a gente vê é um comportamento. Como é que ela prova prova que foi assediada? Tem algum exemplo? Olha, a gente está aqui vivendo desde o ano passado com um monte de profissionais em teletrabalho, fazendo reuniões o tempo todo por videoconferência. A gente, né, troca e-mails aí há muitos, muitos anos, e WhatsApp, e eventualmente, às vezes, fica alguma coisa registrada aí. Um e-mail, um Uhum. WhatsApp, uma reunião que Uma foi gravação? gravada, uma gravação, fica ali alguma coisa mais materializada. Senão essa pessoa vai tentar fazer com testemunhas, né. Uhum. O gestor que tem uma postura de assédio moral, realmente talvez ele não faça isso com todas as pessoas. Talvez tenha algumas que ele tenha, de alguma maneira, tem na expectativa dele, ele tem um comportamento e outras não. Mas talvez em algum momento ele faça com mais de uma pessoa, ou ainda que ele faça com uma, seja aquela pessoa que, de alguma maneira, Uhum. ele, né, não funcionou a relação deles e ele não trata de uma maneira adequada, eventualmente ele acaba fazendo isso na frente de outras pessoas, então a pessoa tenta levar essas pessoas como testemunhas, né. A gente, no Perfeito. processo do trabalho, o valor do depoimento das testemunhas que são ouvidas é muito grande, é por aí É que a grande. pessoa tenta provar. Entendi. Existe uma preocupação também de que a pessoa que entrou com processo, depois ela fica com a ficha dela suja para outros empregos. Isso é verdade? Olha, eu diria que é mito, se for para responder sim ou não, não. Que É muito bom. mito, eu acho que isso é É muito muito mito. mito, né, eu acho que tem vários fatores aí. O primeiro é que a pesquisa de antecedentes trabalhistas de um profissional, ela é considerada inadequada, ela é, né, a gente, fazer esse tipo de pesquisa é considerado lista negra, lista suja, digamos assim, ela Uhum. ela é inadequada. Se uma empresa, né, se uma empresa fizer isso e o Ministério Público do Trabalho perceber e tal, essa empresa vai sofrer um processo, né. Eu Uhum. também não acredito que as empresas invistam muita energia nisso, então, por esse lado não. Os tribunais trabalhistas, eles, não permitem pesquisa de pessoa física, então eu consigo entrar no tribunal Hum. trabalhista e fazer uma pesquisa para saber, pelo CNPJ, quantas ações uma empresa tem. Isso é uma informação Uhum. pública, até porque os processos são públicos, eu não consigo pesquisar um empregado. Por outro lado, hoje a gente já tem, com a tecnologia, ferramentas que, se a empresa quiser pesquisar, ela até consegue sim. Entra aí no Jus Brasil, tem plataformas de inteligência artificial que conseguem saber. Agora, fica manchado? Eu acho muito difícil. Eu acho que ela tem uma probabilidade maior de ficar manchada se for um profissional que está num meio mais restrito e tiver um comentário entre empresas. Né. Aham. Então, assim, o comentário entre o network das pessoas daquele núcleo, daquela atividade, eu acho que pode causar um efeito muito mais negativo do que simplesmente ter entrado com a ação e alguém pesquisar isso. Agora, Exatamente. além disso, sim, eu diria que eu me preocuparia menos com ter entrado com uma ação, né, sendo, né, olha, eu sofri um assédio e vou entrar com uma ação contra a empresa, né, eu me preocuparia menos com isso, em me queimar no mercado, como você falou, e mais com o que eu coloco nas minhas redes sociais. Uhum. Porque eu acho que Perfeito. isso acaba expondo mais o profissional. Então, o profissional que sofreu um assédio, está incomodado, a gente hoje está todo mundo muito conectado em redes sociais. Eu entendo a vontade dele como ser humano de ir lá e desabafar, reclamar da empresa, reclamar do Uhum. assediador, às vezes expor essas pessoas. Não recomendo. Não recomendo, Tá. porque existe também uma imagem da empresa que também é suscetível de dano moral. A empresa eventualmente pode Uhum. entrar com uma ação, ou aquela Ah, pessoa tá. que: "Ah, olha, sofri um dano moral da Sandra, que era minha chefe", né. Você pode falar: Que essa moça está Uhum. colocando isso aqui? Vou tomar uma medida contra ela". Então, a Entendi. gente, esse é um assunto que eu gosto bastante de falar.
a gente tem que entender que nas redes sociais a gente mistura a nossa vida pessoal e profissional, a gente está se expondo para todo mundo, e isso reflete muito fortemente na nossa carreira, na nossa vida profissional. Eventualmente, algum headhunter, alguém de seleção de RH passa por aquilo e fala: poxa, não é legal o profissional que fica aqui expondo a empresa por onde ele passou. E talvez essa Exato. pessoa até pense, se ele tem um problema com essa empresa, ele deveria ter ido resolver no caminho correto na Justiça do Trabalho, ao invés de estar aqui postando na rede social. Exato, exato. A gente fala isso até em entrevistas, né? Quando você faz uma entrevista de emprego, você fala mal do trabalho anterior ou do atual, também denota assim, uma postura não muito adequada. Mas o que você aconselha às pessoas que são assediadas ou que estão sofrendo danos morais, ou até outros, né, sexuais, aí a gente pode até abrir. Hoje na empresa, você acha que eles têm que procurar o RH? Você acha que eles têm que procurar um outro líder? O que você, como advogada trabalhista, muito experiente, quantos anos você está na carreira, Thaís? 26. 26 anos, né? Eu acompanho a sua trajetória, você é super competente, super valorizada. Mas o que você aconselha para uma pessoa que está vivendo esse momento do assédio? Como ele pode se defender? Acho que a questão é essa, né? Olha, Sandra, como eu falei, buscar a justiça do trabalho, eventualmente, pode acontecer, mas eu também tenho essa visão que no final do dia a justiça do trabalho vai acontecer lá na frente, né? E talvez esse profissional ele provavelmente ele só quer que essa situação não se repita, né? Ele não necessariamente quer sair da empresa, ele não necessariamente quer deixar de exercer a profissão dele ali. Então, o caminho é a denúncia interna, né? O que Denúncia também não é interna. fácil. O que também não é fácil, né? E aí, Aham. vamos lá. Hoje, grandes empresas mais estruturadas têm canais Uhum. de compliance, né? Uhum. A gente está vendo aí do ano passado para cá o ESG crescendo muito, né? Uhum. Environment, Social and Governance, e esse S de Social, ele passa por diversidade, por igualdade de gênero, mas ele também passa por uma conformidade trabalhista, né? Sim, Então, entendi. grandes empresas sérias têm canais de denúncia, têm canais de compliance, é um caminho. É um caminho. Se a pessoa Tá. não se sentir à vontade e esse canal permitir denúncia anônima, muitos permitem, faça Perfeito. anônima, né. Uhum. Normalmente esses canais, quando eles estão abertos para denúncias anônimas, como é tratado um canal sério vai tratar realmente de maneira anônima, essa pessoa vai ficar sem o Uhum. feedback, né. Exato. E se ela Uhum. quiser feedback, ela vai precisar se Se identificar. identificar. Não Uhum. existe um canal desses, o melhor caminho acaba sendo quem vai saber tratar melhor sobre isso é o RH, né. Em último Sim. caso, um outro líder, né. E Uhum. aí, eu acho que o que faz a pessoa pensar muitas vezes é a expectativa de que nada vai mudar, de que nada vai acontecer, né. Então, Uhum. dependendo da estrutura da empresa, essa pessoa pode pedir para ser remanejada, para ir para uma outra posição, mudar de liderança, enfim, existem quando a pessoa está vivendo aquilo, parece que é uma situação meio sem solução, né. Eu não tenho para Uhum. que reclamar, se eu reclamar no fim, não vão me dar credibilidade, ninguém vai desligar esse líder por conta disso, ele vai ficar sabendo, minha situação aqui vai ficar pior ainda, eu não posso me dar o luxo de não, né, de ser desligado, vão dizer que Sim. é exagero meu, vão achar que eu estou criando uma narrativa e tal, e que eu, né, e que o problema é comigo e talvez eu seja desligado. E pode acontecer, se a pessoa estiver criando uma narrativa, pode acontecer mesmo, né, de não Uhum. ter um retorno. Né? E se a pessoa tiver razão, infelizmente também pode acontecer de não dar um retorno. Mas quando a pessoa está no olho do furacão, parece tudo sem saída. E Uhum. não necessariamente é sem saída. Numa empresa séria Uhum. não vai ser sem saída, nem que a pessoa seja Uhum. remanejada, né. E mesmo que aparentemente não tenha mudado mais nada, olha, a pessoa foi para um outro projeto, uma outra área, um outro líder, e aquele assediador, ficou lá,
uma denúncia pode fazer a empresa ficar em dúvida sobre tomar uma medida com o assediador, até porque a empresa fica numa situação muitas vezes difícil de averiguar sem expor. Então a empresa tem que ir com muito cuidado para tentar descobrir o que realmente está acontecendo. Mas quando vem a segunda, a terceira, a quarta, vai ficando muito claro para a empresa. Então, então essa denúncia ela é sempre válida, ela é sempre necessária, para se abrir um diálogo sobre o ambiente de trabalho envolvendo aquele gestor, aquele grupo de empregados. E eu acho que para a empresa o caminho é esse mesmo. Tenha bons canais de denúncia. Tenha bons canais de denúncia. Tenha compliance, talvez, dependendo do tamanho da empresa, existem empresas que têm um compliance olhando exclusivamente para o trabalhista. Tenha canais de denúncia, trate esses canais com seriedade, ouça a sua denúncia, e procure ter medidas efetivas, Procure ter medidas efetivas, não expor os profissionais envolvidos, mas é o mesmo caminho que funciona para um, é o caminho que funciona para o outro. Correto. E você trouxe muito bem aí o ESG, a preocupação das empresas com a imagem que elas têm hoje no mercado, com o employee branding também, né, Thaís? Porque hoje não é só a gente que quer trabalhar numa empresa, né? Ou só a empresa que nos quer, perdão. Mas a gente também escolhe. E essa escolha dos grandes profissionais, dos talentos, ela permeia também a imagem da organização, como ela trata as pessoas. E aí tem muito uma questão que trazem muito, que é a cultura, A partir do momento que uma empresa promove um líder que está cometendo assédio, que a empresa faz vista grossa, ou que o próprio RH não busca o desenvolvimento desse líder, Porque às vezes basta uma conversa, às vezes basta um coach, às vezes basta uma orientação e esse profissional acaba mudando. Eu costumo falar que eu não acredito que as pessoas acordem de manhã falando, oba, vou para o trabalho hoje para torturar alguém, Hoje eu vou assediar alguém. TPM. Então, TPM, eu não acredito nisso. Então, mas ao mesmo tempo é uma questão de escolha que você colocou muito bem do como eu vou falar com você. E se eu não estiver satisfeita com o seu desempenho, eu posso te desligar se eu sou sua líder, não é isso? Mas esse processo com respeito. Agora, você manter a pessoa ali, assediando, torturando, impondo medo, estresse, não é bom nem para a pessoa, como você falou, e nem para o líder, porque não tem produtividade, não tem entrega, não tem ambiente bom. E se você vai ficar naquele ambiente, acho que faz mal a todo mundo, Exatamente. E, Sandra, uma coisa que eu gosto muito do direito do trabalho é que o direito do trabalho ele é feito de pessoas. Pessoas o tempo todo. Quando eu começo a atender uma empresa, a primeira coisa que eu faço é pegar meu time e ir lá saber como é que é a vida das pessoas. Como funciona. E nós somos humanos, E eventualmente a gente está aqui, você é uma gestora excepcional, Para mim é um modelo, eu sei que é um modelo para vários outros profissionais, mas a gente tem dias que algo no trabalho ou alguém nos irrita muito. Exato. Ser humano. Porque a gente é humano e tem dias que a gente, por alguma coisa que aconteceu dentro da gente, ou lá na nossa vida pessoal, ou no caminho de casa para o trabalho, nos irritam muito. Sim. Nós somos humanos. A gente vai acertar com o nosso time todo dia, o tempo todo? Eu gostaria de dizer que sim. Mas não vai. Mas a questão é que eu não vou me cobrar como líder ser perfeita, mas eu me cobro atenta todo dia, para não trazer a minha irritação para o meu time, não, eu costumo dizer para os gestores que estão comigo, que estão em desenvolvimento, eu falo, olha, quando a pessoa na equipe começa a fazer tudo muito errado, a gente se irrita sim, mas a gente guarda, respira, e se for preciso, a gente espera 1, 2, 3 dias para falar com a pessoa. Isso. Porque eu não posso me dar ao luxo de falar com as pessoas irritadas. Com certeza. Eu também não posso me dar ao luxo de me trancar num quarto escuro até a irritação passar. Eu preciso me controlar e administrar. Está aqui você, com formação em psicologia, para nos dizer, o ser humano sente raiva, mas a gente precisa administrar.
a gente precisa administrar, né? E eu acho que a gente ganha bastante quando a gente aprende a administrar também. Exatamente. E a raiva é uma emoção primária, né, que a gente chama, assim como o medo. Então, todo mundo sente raiva em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma. E a gente consegue, por isso que é primária, e a gente consegue identificar a raiva, o medo, no semblante, na fisionomia, na expressão das pessoas, né? E quando a gente olha muito esse papel do líder, a gente vê cada vez mais vários estudos, vários psicólogos, neurocientistas, trazendo que o caminho é justamente o contrário. Você tem que dar amor para o seu colaborador. Aí você fala assim, nossa, que piegas, dar amor. E o amor está aí na atenção, o amor está na palavra bem colocada, o amor está no ouvir, na escuta ativa. Enfim, vários exemplos que a gente tem em Simon Sinek, que tem vários vídeos bacanas, inspiradores para a gente olhar. E esse amor, ou seja, essa atenção ao outro, olhar no olho, é o que traz a promoção da ocitocina, né? Que é uma enzima chamada enzima do amor. Tem até o Prozac, que é um cara que eu estou seguindo muito, um psicólogo que tem vários trabalhos voltados para a ocitocina, e que impacta no bem-estar, ele promove o bem-estar. Então, a ocitocina é o hormônio que a mulher produz quando está amamentando, inclusive, né? Então, é um hormônio poderoso que você pode produzir na simples atenção que você dedica a alguém. E quando você faz isso, estudos mostram que a outra pessoa se sente grata, a outra pessoa se sente atendida e naturalmente se dedica mais a você. Eu costumo até falar que a gente não está trabalhando para o CNPJ, a gente está trabalhando para o CPF. Eu, pelo menos, trabalho para o CPF. Se a liderança não for boa, eu não consigo ficar. Então, eu acho que tem vários elementos, aí você trouxe da justiça do trabalho, de experiência, mas tem vários elementos também da neurociência, da psicologia, do comportamento, que mostram que o caminho da violência, da agressão, nunca é o melhor caminho para nada, né? E a gente tem uma coisa, você falou da raiva e do medo, né? Tem uma retroalimentação, né? Tem a pessoa que está com raiva, então que é mais dura e tal, e ali tá lá, né? É a hipossuficiência. Para você, a ocitocina, para mim, é a hipossuficiência, né? Tá ali a pessoa que tem o poder com raiva e tá ali o comandado com medo, né? Por isso que a gente no trabalho vem e abraça, e protege, e condena o assédio, né? E não é errado, não dá para imaginar que alguém acha que está tudo bem, né? Infelizmente, a gente ainda vê um perfil, né, uma questão social de que acha que não, poxa vida, aqui é assim, não aguenta levar bronca, não aguenta eu trabalhar aqui. Mas não é por aí o que eu vejo, Sandra, trabalhando com empresas de todos os perfis, empresa pequena, empresa grande, muitas empresas que levam esse tipo de questão muito a sério, felizmente, né? Eu indiretamente trabalho com empresas que eu admiro. O que eu vejo é que os valores de uma empresa não estão naquilo que a gente põe na parede, ou no caderno, ou no site. Os valores de uma empresa estão no comportamento dos líderes. Perfeito. E é isso que a gente tem que olhar. Então, não adianta eu querer ser uma empresa inclusiva, com responsabilidade social. E você falou agora há pouco da imagem da empresa. Não adianta eu querer ser uma empresa, estar no Great Place to Work, ser inclusiva, ser responsável socialmente, estar no ESG, super bem ranqueada no S, e ter líderes que têm um perfil totalmente diferente com os valores que eu quero praticar, né? Se esse líder tiver valores que não estão alinhados com o valor da empresa, ele vai fazer a coisa desandar. E o valor na equipe dele não vai ser o da empresa, vai ser o dele. Perfeito. Perfeito. E eu adorei que você falou que o valor que está na parede, né? O que a gente vê muito. Está na parede, tem aqueles treinamentos, tem as grandes falas e comerciais, mas no final do dia, a gente não vê isso no dia a dia da organização. E aí tem o Edgar Schein, que é o Papa em Cultura, e ele fala que a cultura está para a empresa, assim como o caráter está para o indivíduo. Então, assim, é muito nítido, muito nítida a cultura de uma empresa quando ela é nociva, quando ela não orienta, quando ela não cobra do seu líder a postura correta. E ele traz também que a liderança é o grande promotor da cultura, que é o que você falou também, né? Você podia também conversar com o Edgar Schein, que está aqui trazendo todas as falas dele.
que é a liderança que constrói, que destrói e que renova a cultura o tempo todo, porque é o pai e a mãe que está em casa que está dando ali o exemplo. Então, siga o chefe, né? A gente tem até brincadeira de criança, siga o chefe. É um pouco disso. Então, é muito importante que a organização tenha essa cobrança também em cima da liderança, de como ela trata seu time. Porque a gente vê muito que quando ele trata o time, às vezes é diferente, mas quando ele fala para cima com o líder dele, ele é um doce. Ah, Então, é uma sim. questão de escolha, né? É uma questão de É, escolha. sim. E aí tem aquela. Em Fala, algum pode momento falar. alguém já experimentou uma situação que preferia não ter passado. Então ele Exatamente. vai ter realmente. É normal esse comportamento meio dúbio, né? Para onde É, eu estou exatamente. olhando? Para onde eu estou olhando? Eu posso ser um leão, posso ser um gatinho. Exatamente. E foi o que você falou, espera o tempo que for, né? Porque é uma questão de escolha. E aí vem também puxando aqui o novelo, né? Para controle emocional e inteligência emocional. E, assim, de novo, né? Aquele profissional pode até sobreviver naquela empresa que não está cobrando a ele como líder o controle emocional dele. Porque você falou, eu posso estar com dor de cabeça, eu posso estar com problema em casa, eu também sou um ser humano, então vai ter um dia que eu não estou bem. Mas como eu controlo esse meu mal-estado, esse mal-estar, essa minha situação, e não descarrego nas pessoas o que eu estou sentindo. Então, de novo, é uma coisa que é obrigação, não é presente e favor, é obrigação de todos na organização, né? Terem respeito uns com os outros e se controlarem, gerenciarem as suas emoções, mas principalmente do líder. E aí, esse líder pode sobreviver nessa organização, mas com certeza ele não vai conseguir crescer profissionalmente ou ir para outras organizações se ele não tem a chamada inteligência emocional, concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que desenvolver a inteligência emocional, ela é bem-vinda para todo mundo. O assediado que desenvolve não quer dizer que ele não está sendo assediado, mas ele vai saber lidar melhor, talvez administrar melhor, talvez conseguir né, construir uma comunicação melhor. Eu acho que nem não seria o papel dele, mas se ele puder fazer isso, construir uma comunicação melhor, também é bom para ele, melhor para ele profissionalmente. Agora, o líder, sem dúvida, né? Sem dúvida, vai lidar com pessoas o tempo todo, né? Aí não é nem líder, né? É a história de não ser líder, É, chefe. perfeito. E se você não consegue ter inteligência emocional para lidar com as pessoas, que ali com o seu time, com as pessoas com quem Uhum. você devia ter melhor comunicação, mais proximidade, isso pode até acontecer uma promoção, pode não aparecer no primeiro momento, pode não aparecer no curto prazo, mas aparece no Exato. médio prazo e no longo, provavelmente essa carreira vai ficar no meio do caminho. Exatamente. E aí a empresa que você trouxe muito bem, que deveria ter canais próprios para denúncia e toda essa preocupação, a empresa, como a gente falou que a gente não trabalha para o CNPJ, a empresa também ela é uma instituição feita de gente. E aí, quando você sai da empresa, você fala, ah, eu odiava aquela empresa. Na verdade, é porque você odiava as pessoas. Ou eu amava aquela empresa, porque você amava as pessoas. Nunca é aquela estrutura física, né? O prédio, enfim, essa representatividade da empresa através da cultura e através das pessoas. Então, é uma coisa da imagem, como se eu fosse uma pessoa, vamos colocar assim, não preconceituosa e andasse com uma pessoa preconceituosa. E eu achar que eu sou preconceituosa. Então, a empresa deveria zelar pelo nome dela, pelo que os colaboradores, gestores, lideranças também estão fazendo em nome dela. Concorda? Eu concordo e eu até acho, viu, Sandra, que são as pessoas sim. Ah, odiei aquela empresa. Você odiou as pessoas, a sua experiência lá. Né? Amei aquela empresa, você gostou da sua experiência lá e com certeza se você gostou da sua experiência, é difícil imaginar que você gostou da experiência com pessoas lá que não te tratavam bem. Mas se a empresa é muito forte no valor de relacionamento entre as pessoas, de comunicação, de respeito, né, de fazer o profissional, de incentivar o profissional a crescer e não ficar limitando as pessoas a serem o que elas são, se a empresa leva isso realmente a sério, vai entrar pessoas vão chegar, pessoas vão sair, e a cultura não vai estar só na parede, vai estar em todos os gestores que entram e saem, e aí a gente pode até pensar que a gente gosta da empresa mesmo, porque a gente Sim. sabe que ali não tem espaço
para Hum. um chefe, um chefe, né? Não dá para chamar de líder, um chefe É, assediador. você tem toda a razão. Eu estava chamando de líder, mas você me corrigiu muito bem. É um chefe, porque o líder não tem esse papel. Deixa eu te fazer uma pergunta. É mais comum a empresa ser processada ou é mais nesse tema, tá? Ou é mais comum o líder ou chefe, aí no caso que você trouxe, ser processado? Como é que acontece isso do ponto de vista jurídico? Essa é uma excelente pergunta. A responsabilidade é da empresa, sempre, sempre. Então, os processos são contra a empresa e a empresa é realmente quem tem que responder. Raríssimas vezes eu vi o empregado tomar alguma medida contra o assediador, né? É contra a empresa, porque é responsabilidade da empresa manter o ambiente né, adequado para o empregado. Então, é sempre a empresa, e é interessante que tem juízes do trabalho que não aceitam ouvir o alegado, o suposto assediador como testemunha. Alguns deixam, Hum, não existe uma regra na lei sobre isso. Mas tá. tem juiz que fala, olha, se eu chegar na audiência e falar, olha, estão alegando que a Sandra, né, a pessoa em interrogação alegando que foi assediada pela Sandra, e eu te levar para ser testemunha como advogado, eventualmente um juiz vai dizer, olha, vai me falar, olha, doutora, não vou ouvir como testemunha, a suposta assediadora, porque eu já sei o que ela vai me dizer. Ela vai dizer que ela era uma santa. Uhum. Então não vou ouvir, não vamos perder tempo com isso. Aham. E não escutam. Mas respondendo aqui objetivamente a sua pergunta, na esfera trabalhista, quem acaba sendo processado não é o assediador, é a empresa, o assediador é indicado no processo. Hoje a gente trabalha muito quando se atende empresa, a gente trabalha muito com reportes, com indicadores, e um indicador que eu faço para os meus clientes muitas vezes é o indicador de caso, dentro de casos de dano moral, destacar os casos que são de assédio moral, os casos que são de assédio sexual, os casos que são realmente, né, ali, os casos graves, que infelizmente a gente tem esse exagero, então a gente dá uma peneirada, e muitas vezes a gente faz um indicador, e se eu noto gerindo uma carteira, ainda que ela seja uma carteira, né, existem carteiras trabalhistas muito grandes, eu lido com algumas muito grandes, ainda que seja uma carteira muito grande, se eu noto que tem uma recorrência de alegação que um determinado empregado da empresa está sendo assediador, vou falar, cliente, vem cá, olha o que está Ah, acontecendo, que né? legal, Para a gente tomar uma medida. E as empresas são sempre, que felizmente, muito legal. abertas a ouvir isso, na preocupação de tomar uma medida. Uhum, Né, muitas vezes os processos chegam através do jurídico, do RH também já fizeram esse filtro internamente, sim. mas é a empresa que é processada e é a empresa que tem que assegurar um ambiente em que isso não aconteça. Ela é realmente a responsável. Nossa, muito legal isso, esse papel de vocês como advogados estarem orientando a empresa, até porque estão analisando, entendendo, estão no dia a dia e alertando as organizações. Em relação ao RH, o que você recomenda para o RH? Porque às vezes o RH percebe, às vezes não, às vezes ele também não consegue mudar muita coisa. Que tipo de conduta, como é que ele pode convencer os gestores de que o assédio não é um bom caminho, quando ele não tem a liberdade para falar de ocitocina, né? Então, aquela empresa de urona, ocitocina, não estou nem aí para ocitocina. Mas, assim, Olha, qual abordagem que o RH pode usar para convencê-los de que eles têm que mudar o comportamento? a gente tem três frentes aqui, né? A primeira é a frente de canais de denúncia. Né? Se não Isso. existe um canal, se já não existe, né, eu acho que o RH buscar criar estes canais, né? E buscar criar um canal que não seja um canal só para dizer que tem, que seja um canal realmente eficiente, o que realmente investigue, que realmente seja ágil, que saiba investigar sem expor ninguém, isso é super importante. Eventualmente, uma pessoa pode ser investigada e não ser um assediador. Se isso ficar super aberto, olha o caos que você criou. Aí você está gerando uma dor neste profissional injusta. Uhum, Então, sim. até a gente saber o que realmente aconteceu, muito, muito cuidado. Então, esse primeiro caminho do canal de denúncia, o empregado precisa ter um espaço onde ele se sinta seguro, confortável,
para denunciar? Muitas vezes o empregado acaba dizendo alguma coisa na hora da saída, para o RH, em entrevista de Uhum. saída, né? Ah, Mas ele já passou tudo perfeito. aquilo e a coisa já É. está acontecendo. Uhum. Uma segunda frente é trabalhar essa questão que, como você falou, às vezes o RH não tem espaço, né? Precisa trabalhar essa questão, né? Assim como acontece em compliance, que a gente fala que, né, que tem que ser comprado de cima para baixo, tem que ser comprado de cima para baixo também. Né? E Perfeito. tem decisões difíceis. Eu já vi acontecer decisões de se desligar profissionais excepcionais. Não foi na primeira denúncia, não foi na segunda, não foi na terceira, mas em algum momento a empresa desligou um profissional que era Uhum. considerado um gênio de um assunto super específico que a empresa tratava, porque ele cometia assédio moral com os empregados. E talvez essa Uhum. posição dele de ser tão estrela naquilo que ele fazia desse para ele uma situação de conforto, né? De Com se certeza. sentir ali inatingível. Então, Exato, trabalhar isso o tempo todo. Não tem espaço, continua trabalhando até alguém ouvir. exato. E o terceiro é a pessoa que já faz isso, né, que pratica o assédio achando que está tudo bem, achando que aquilo não é assédio, achando que a vida é assim mesmo, que as pessoas aqui são muito frágeis, vai ser a pessoa mais difícil de se mudar com um treinamento. Mas ele Uhum. precisa acontecer. Precisa É. acontecer. Nem que de vez em quando você precise dar uns argumentos mais Conquistadores contundentes, da justiça, né? trazer umas Olha. notícias que aparecem aí no É. Jornal do Trabalho que condenou em milhões por não sei o quê, né? Nem que você precise dar uma coisa assim mais, trazer uns Aham. elementos mais drásticos. Invista em desenvolvimento, Perfeito. invista em treinamentos, em educação. Né? A Uhum. educação nunca é perdida. Né? Se não mudar a Exato. cabeça daqueles líderes, pelo menos o ambiente vê que a empresa se preocupou e está treinando, talvez isso dê mais conforto para alguém que precisa levar uma denúncia, seguir em frente. Exato. Não, eu adorei que você falou que tem que ser de cima para baixo, né? A liderança a liderança, eu falo, a primeira pessoa, né? O CEO, o presidente, tem que zelar por esse ambiente, tem que zelar por essa cultura, tem que ter tolerância zero a tudo que é desrespeito ao ser humano. E a gente fala muito, o principal ativo da empresa são as pessoas. Mesmo que eu seja uma empresa de carro, o meu ativo são as pessoas, porque mesmo que eu tenha máquinas e robôs, eu vou precisar de gente para fazer isso funcionar. Vou precisar de gente para inspirar outras pessoas, né? Então, não tem outro caminho. Bom, A eu ficaria aqui o experiência do dia seu todo. cliente, Hã? ia falar que a experiência do seu cliente vai vir dessas pessoas que estão dentro da sua casa. Exatamente. Hoje em dia a gente fala um ponto muito bom que você trouxe, e é um ponto que eu uso muito quando eu falo de inovação. As empresas querem ser inovadoras, mas não existe inovação sem alegria, não existe inovação sem um ambiente seguro, não existe inovação onde você não pode errar. Então, assim, nunca que ela vai inovar se ela tem uma cultura pesada que permite esses comportamentos que a gente está falando, né? Mas eu acho que nem todo mundo entendeu ainda. Tem uma jornada aí que a gente tem que ficar batendo na tecla. É muito bom que tenha a Justiça do Trabalho, tenha profissionais como você que ponderam, que orientam, que eu acho que isso é importante também, né? A organização ter esse suporte para que ela possa acertar os problemas, né? Mas eu ficaria aqui o dia todo, foi uma aula. Espero que o pessoal que vai escutar o nosso podcast curta muito. Tem a minha pergunta, né? Qual a sua única Ah, certeza? olha, eu sou advogada, então eu tenho várias. Eu sou cheia de certeza, Uhum. viu? Advogada é duro. Mas eu acho que até para o nosso tema eu vou dizer uma coisa que eu costumo dizer sempre. Eh, toda pessoa, quando sai do ambiente dela pessoal e entra no ambiente de trabalho, seja ele presencial ou seja ele virtual, como tem sido para muitos profissionais hoje em dia, ela merece respeito. Simples assim. Né? Ela merece ter um tratamento respeitoso e com civilidade. É um Uhum. mínimo. Então, esse profissional pode não estar tendo uma boa performance, pode não ser a pessoa certa para aquela posição. Né, a maneira de resolver isso é chamar o RH para desenvolvimento, treinamento, ou talvez até substituir essa pessoa, né? Mas nunca é fazer essa pessoa se sentir mal, apequenar Com essa pessoa certeza. como profissional. Então é isso. A minha certeza é que todo profissional, quando entra no ambiente de trabalho,
Não importa o quanto ele é ótimo, não importa quanto ele é ruim no que ele está fazendo, ele merece respeito. Perfeito, adorei. É respeito acima de tudo, respeito ao indivíduo. Thaís, quem quiser te seguir, conversar com você, falar com você, você também dá palestras, né? Já participou Tô. bastante do CONAR lá comigo, da BRH. Para te encontrar, quais são os seus endereços lá no Instagram, LinkedIn, enfim? Vamos lá. Eu estou no Instagram como Thaís Carmona, Thaís_Carmona, tá lá aberto. Estou no LinkedIn também. Eu sou sócia à frente da área trabalhista do escritório Librock Camargo, LBCA. A gente tem um canal no YouTube, a gente tem site, a gente está nas redes e lá também se encontra material, palestras que eu já fiz estão lá gravadas, palestras pela BRH estão lá, palestras pelo próprio LBCA, é fácil de me achar. É fácil de Que me achar. bom. E aqui com você, nesse podcast incrível, né? Não vou terminar sem fazer aqui a minha corujice de Não sobrinha. vale. Vou cortar, eu vou Incrível. cortar. Mas Incrível, você que é está muito incrível. legal, muito legal. A gente, eu gosto muito da maneira como você traz sempre assuntos tão importantes, tão sérios, de uma maneira tão leve, né? E tão inspiradora para a gente achar soluções. Obrigada, querida. Eu acho que esse que é o nosso papel, né? A gente escuta de tudo, de todo mundo. Eu estou com 30 anos de profissão, então assim, eu já passei também muita coisa como colaboradora, né? Também exerci a liderança, então a gente vai aprendendo muito. A gente pode errar, você trouxe isso, né? Mas a gente tem que corrigir. E eu estou tentando trazer aqui as dores, né? O que a gente escuta aí. Muito obrigada, foi uma delícia estar com você. Espero que as pessoas curtam. E foi o que você falou. Então, tem lá no site da LBC vários vídeos, na BRH também. A educação é sempre o melhor caminho. Você falou, a gente nunca perde o que aprendeu. Então, se você é gestor, se você errou, que é passível de erro, busca ajuda, né? Busca ajuda, converse com o advogado, converse com o RH, converse com qualquer pessoa que possa trazer essa dúvida. Tinha uma perguntinha só para a gente fechar, que eu aprendi também com outro advogado, que é assim, para você saber se você está fazendo alguma coisa errada, você tem que fazer a seguinte pergunta: isso que eu fiz, ou estou fazendo, eu poderia ir no Jornal Nacional e declarar que eu estou fazendo? Se você não tem vergonha, se você acha que é uma coisa bacana, então não é antiético, não é desrespeitoso. Pode ser E às isso, vezes a Thaís? pessoa acha que dá para ir lá e fazer. Tem de tudo, Olha, eu vou né? dar mais um conselho aqui para as Eu pessoas. tô gravando aqui, ó, já. O ambiente de trabalho é isso, eu tô gravando. Depois a pessoa fica aí, ó, chega irritada, já viu. Ainda bem que não A passou gente não ninguém falou de pelado uma, aqui. a gente não falou de uma coisa aqui, Sandra, Ah, para a pessoa que eventualmente, não vamos dizer assim, é um assediador, mas a pessoa que em algum momento mandou mal. Peça Aham. desculpas. Peça desculpa. É tão nobre, Peça né? desculpas. Não adianta pedir desculpa e fazer de novo, né? Aí já é. É, Mas peça desculpas. é. Peça desculpas. Lindo. Eu já vi isso acontecer e foi assim, né? É. Já vi acontecer com uma moça ali que estava num momento, num dia difícil, com um monte de coisa ruim acontecendo. Sim, aconteceu uma coisa ruim no trabalho, ela foi super dura com a equipe toda, chamou uma reunião, passou um sabão em todo mundo para ser suave, e depois, passou 2 dias, ela caiu a ficha, falou, meu Deus. Ela foi lá e pediu desculpas. Nossa, que lindo. Que lindo. Bom, poucos seres humanos conseguem, mas todos deveriam. Inteligência Eu acho emocional, ainda que que demore 2 inteligência. dias. Exatamente, exatamente. Vamos aprender com isso. Querida, um super beijo. Para Obrigada, você tá? também, um beijo. Beijo.